E outra coisa também que é interessante falando de arquitetura é que quando você passa na frente de uma casa dessa que você vendeu há 5, 6 anos, você fica, caramba, na época quando você vendeu, você olhava e dizia, cara, que casa sensacional. Hoje, se comparado às casas que você, por exemplo, vem fazendo, você faz um comparativo que realmente o tempo ele faz com que as coisas elas mudem muito, né? O cliente ele vai pegando referência, mas a gente também, né? A gente também, exatamente. E é bacana isso, Tessoche, porque o cliente, ele é o cliente que tem bom gosto e que ele está disposto a investir no imóvel, ele eleva a régua do mercado. Sim, isso é fato. Né? Então, para quem está construindo casa para vender e está dentro de um condomínio que naturalmente já tem um padrão de casas mais elevado, ele não vai fazer uma casa mediana. Tempo Imobiliário Podcast. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Tempo Imobiliário, o novo endereço do mercado imobiliário cearense. A partir de agora, semanalmente, eu e meu parceiro Desord, a gente vai conversar com as principais personalidades, as principais pessoas que fazem esse mercado acontecer, profissionais relevantes, para falar também de assuntos relevantes de interesse geral. Eu me chamo Eliu, eu sou corretor de imóveis há 16 anos, sou fundador da Eliu Imóveis, uma imobiliária de alto padrão que atua na cidade de Fortaleza e Eusébio. Também Me Mudei Imóveis, uma imobiliária de administração e aluguel, aqui também em Fortaleza e Eusébio. E sou cofundador da Wise Mobile, empresa de tecnologia, que eu vou passar a bola aqui para o meu parceiro Desord, que ele vai falar um pouco melhor para vocês sobre ela. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Desord, sou sócio do Eliu em vários negócios, a gente ajudei a fundar a Eliu Imóveis, a gente também, eu sou cofundador da Me Mudei e sou o CEO e fundador da Wise Mobile, que é a nossa empresa de tecnologia que ajuda hoje no mercado imobiliário, as imobiliárias e os correspondentes bancários a transformar o pós-venda imobiliário, que a gente sabe que hoje acaba sendo um pouco mais caótico. No decorrer do tempo aí vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre as nossas operações. Mas, Eliu, cara, hoje, para iniciar esse projeto aqui, quem é que a gente trouxe para bater esse primeiro papo no episódio 01 aqui da Tempo Imobiliário? Cara, o episódio 01 não poderia ser com uma pessoa diferente. Só para vocês entenderem, a nossa imobiliária, na verdade, as nossas operações, elas sim atuam dentro dos prédios, dos apartamentos em Fortaleza, mas a gente tem um carinho muito especial. Nosso negócio ele é muito focado nas casas de alto padrão, que é o mercado horizontal, um mercado que tem crescido muito aqui no Ceará. E para falar sobre isso, não tem pessoa melhor do que o Fernando Costa. O Fernando hoje é um dos principais arquitetos, é um dos arquitetos mais renomados aqui do nosso mercado. Tem projetos em todo o Ceará, tem projetos no Brasil. E eu já ouvi dizer que tem vários projetos, inclusive, no exterior. A gente vai saber que projetos são esses. Fernandinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer ter você aqui como convidado 01 do Tempo Imobiliário. Fazendo história aí. Olha aí a responsabilidade, viu? E, gente, primeiro agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com duas feras do mercado imobiliário. Segundo, parabenizar, porque realmente essa iniciativa é algo muito desafiador, né, para o mercado imobiliário. Você escorre na nossa veia, então é super bacana comentar e falar um pouco mais sobre esses assuntos que a gente ama, é o nosso dia a dia. E é isso. Vamos lá, aqui estou preparado para tudo. Bora para cima. Vamos nessa. Cara, só um ponto aqui antes da gente startar aqui a entrevista. Acho que um fato curioso que vale a pena falar aqui no primeiro episódio para ficar registrado coincidentemente, eu conheci o Eliu, que a gente tá junto aí nas sociedades que a gente tem há quase 6 anos, mas eu conheci o Eliu num podcast. Então, eu tinha um podcast antes que era o Desformando, e o primeiro convidado foi o Eliu. Eu fui o 01 do Desformando. Foi o 01 do Desformando, e hoje, cara, a gente tá aqui juntos em mais uma empreitada, em mais uma missão que a gente vai estar aqui com vocês semanalmente. A vida tava tranquila, a gente tava cheio de tempo livre, a gente arranjou mais esse compromisso aqui, mas que vai ser muito bom de fazer, porque a gente tá falando aqui sobre uma coisa que a gente ama muito, né, que é o mercado imobiliário. Que a gente vive isso todo dia, né? É o que a gente vive todo dia. Pra gente vai ser uma alegria. É isso aí. Cara, vamos lá, Fernando. A gente, pra começar esse bate-papo, porque aqui é um bate-papo, a gente quer começar, de fato, do começo, né? Como é que o Fernando Costa, que é esse cara sensacional hoje, esse arquiteto
ultra renomado, que todo mundo conhece, principalmente aqui no Ceará. Começou essa jornada, cara? Onde foi que teve aquela virada de chave, talvez pra ti ali no começo, que fez você gostar, primeiramente, da arquitetura? Cara, é bacana sempre falar disso, porque eu me identifiquei com a arquitetura há mais de 10 anos atrás, né? A gente desde criança e vem sonhando com a profissão e logo que eu terminei a faculdade, eu falei, não, o mercado residencial, ele abriu as portas para mim. Mas engraçado isso. Por pelo menos 9 a 10 anos, o nosso nicho principal era arquitetura de interiores, né? E nossa virada de chave foi em 2020. Eu acredito que juntos aí, né, Liu? Sim. Vimos ali aquela oportunidade no mercado, ali pré-pandemia, pós-pandemia. E assim, identificamos que aquilo ali era uma carência no mercado cearense em si, né? Você vê que a evolução do mercado horizontal ela é constante e se deu muito nos 4 últimos anos. Se a gente for comparar o que era esse mercado horizontal em 2020 e o que ele é hoje, o crescimento exponencial nisso foi surreal. Com certeza. Né? Então, a partir do momento que a gente teve a oportunidade de fazer a primeira casa, eu lembro como se fosse hoje, foi uma casa no Ceará 3, Alphaville Ceará 3, e aí passei ali no lockdown, né? Um cliente entrou em contato e falou, Fernando, eu queria desenvolver um projeto de uma casa, eu queria que você fosse meu arquiteto. Mesmo sem experiência ainda, nós assumimos aquele desafio, fomos em frente, entregamos um dos nossos melhores projetos, até hoje ele é um projeto que nos traz muitos clientes, e nos trouxe esse cara aqui, que tá na minha frente. Ele, depois de ter visto aquele projeto, ele falou, Fernandinho, nós já nos conhecíamos de outros trabalhos, de longas datas, e ele falou, Fernandinho, cara, eu tenho um projeto nesse sentido e nós vamos meio que formatar algo para captar mais clientes, para promover mais a Cidade Alfa, que até então estava apagada naquela época. E eu falei, cara, eu topo. Vamos para cima, vamos junto. E aí foi o start de tudo, né? Desde então, esse primeiro projeto, ele já rendeu mais de 700 casas pra gente. Caramba. Né? São mais de 120 mil metros quadrados projetados, se a gente for somar as áreas de terreno, né? E isso é muito bacana, porque a gente vê que esse trabalho de parceria, ele dá certo, né? Que a confiabilidade dos dois lados, que o cliente que procura vocês para comprar o terreno, eles tem a preocupação também de fazer um bom projeto. E eu sempre falo isso. O trabalho principal, ele começa com vocês. Na escolha do lote. Cara, muito, muito legal. Eu queria só pegar um ponto que tu falou. Tu fazia projeto de interiores. De interiores. E aí, caiu no teu colo a oportunidade de fazer uma casa, mas tu nunca tinha feito. O que é que tu acha que fez esse cliente, mesmo não tendo sido referenciado por nenhum projeto anterior teu, querer fazer uma casa contigo? Cara, aí é uma boa pergunta. Ninguém nunca me fez uma Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Mas eu acho que pela rede de indicações, isso é muito importante. Eu acho que o bom trabalho, ele propaga, né? Então, ele era um cliente que já vinha, já tinha chegado através de uma indicação, de um cliente que teve uma excelente experiência conosco. E isso realmente foi o ponto inicial, né? E quando ele nos pediu, né, para estar à frente desse projeto, ele questionou, Fernando, você consegue fazer? Eu falei, consigo, mesmo sem saber. Eu não sabia de legislação, a gente não tinha noção como era o regulamento interno dos Alphavilles, e eu acho que aquilo ali nos motivou cada vez mais a correr atrás. Legal. Cara, show de bola. Deixa eu só entender um pouco, vamos voltar aí alguns passos, porque tu passou 9 a 10 anos fazendo interiores, né, antes. Me conta um pouquinho como é que foi essa jornada aí, porque a gente teve esse gap, eu acho interessante pra turma entender, porque muitas vezes quem vê o Fernando de hoje acha que tu já começou assim, né? Não. Então, assim, é legal porque você contar um pouquinho dos bastidores, de como é que foi antes, até pra turma que tá assistindo a gente, entender como é que foi esse passo a passo para você chegar nessa primeira casa, na casa 01, né? E aí só um complemento da pergunta. Da pergunta não, um comentário à pergunta do Desord. Aproveita também para explicar para a turma
o que é o projeto de interiores e o que é o Perfeito, projeto boa. arquitetônico. A gente que é do mercado, a gente vive isso, mas às vezes a pessoa que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo Não sabe, né? pode não saber a diferença entre os dois. De fato. Assim, o mercado de interiores, ele é um mercado muito amplo. Então, hoje você tem diversos profissionais, excelentes profissionais no mercado que já vêm de longas datas trabalhando nesse segmento. Então, a concorrência realmente é acirrada, né? Você tem que ter muito diferencial para você conseguir se destacar de alguma forma também na parte de interiores. E tudo que se diz respeito a interiores, o nome já fala, né? Tudo da parte interna. Então, toda a parte de ambientação, acabamento interno, mobiliário fixo, mobiliário solto, tudo que se diz respeito ao design interno, ele se encaixa e se enquadra no design de interiores. Legal. E nós sempre trabalhamos com arquitetura residencial, né? Design de interiores de apartamentos, de clínicas, de até mesmo de casas, né? Então, sempre foi um amor pela arquitetura residencial, de ter o contato direto com o cliente, na maioria das vezes aquele recém-casado que está fazendo o primeiro imóvel. Então, sempre foi muito legal participar desse momento de vida dos nossos clientes, sabe? E quando nós fizemos essa transição, na verdade, não é transição, nós agregamos esse novo segmento ao nosso escritório, né? Porque até hoje nós temos esses dois segmentos. Nós vimos que, de fato, essa jornada longa nos dava muito mais prazer começar desde o start principal. Legal. Então, hoje a gente sente muita dor, os sonhos dos clientes, e o que é mais bacana? A gente entender como funciona o dia a dia daquele casal, daquela família, e a gente poder traduzir aquilo ali numa casa, numa residência, na arquitetura, e depois entrar com a parte de ambientação, cuidando dos mínimos detalhes, das cores que os filhos gostam, dos hobbies, da história. Então, tudo isso faz parte da arquitetura e nos motiva cada vez mais a trazer algo diferente. Legal. Mas a arquitetura nesse sentido, enquanto interiores é a parte interna, então a arquitetura é a edificação em si. Exatamente, a arquitetura exterior, né? Então, tudo que nós falamos de edificação, projeto arquitetônico. Tudo que é parte de ambientação, projeto de interiores. Era como se vocês trabalhassem dentro de um projeto de alguém, né? Vocês entravam já Sim. na metade da vida ali do imóvel. A partir do momento que você vai do começo, você pega a cadeia completa. Exatamente. Existe algum projeto adicional a interiores e ao arquitetônico que complementa esses dois projetos? Muitas pessoas não sabem, mas quando você opta por construir uma casa do zero, não só a escolha do lote, mas a escolha dos profissionais que vão estar à frente dos projetos é muito importante. Eu sempre falo, não existe só o projeto de arquitetura, existe o projeto de estrutura, projeto de instalações hidráulicas, elétricas, topografia. Então, são séries de disciplinas que, unidas, elas vão tornar aquela casa materializada, né? Muito bacana. Cara, e deixa eu te perguntar uma coisa. Pra ti, e eu acho que é legal para o pessoal entender, o que é que diferencia hoje para você? Você é um arquiteto de alto padrão. O que é que diferencia, de fato, o alto padrão mesmo, ou talvez até o luxo, para uma residência enfim, uma residência tradicional ou uma residência Médio de padrão. médio padrão, vamos se dizer assim, né? Se for para dividir médio e alto. Boa pergunta, viu, Dessorge? Muitas pessoas acham que é o acabamento, só o nível de material que é empregado naquela arquitetura, né, naquela edificação. E não é só isso. O alto padrão, ele vem junto com localização privilegiada, ele vem junto com o design. O acabamento em si, realmente, ele é algo relevante, obviamente, porque existe hoje um comparativo, né, dentro do que realmente foi utilizado como material em cada casa. Mas não só isso. Localização é primordial para isso. Primordial, né? Tecnologia envolvida naquele produto. Então, hoje, com o avanço da arquitetura, com o avanço das tecnologias construtivas, vários itens, vários elementos, eles completam um imóvel de alto padrão. É o que torna esse imóvel diferencial do mercado. Eu acho que as pessoas têm uma ideia de que o alto padrão está relacionado
ao tamanho do imóvel. Então, o que tu está me dizendo é que um imóvel pequeno, ele também pode ser de alto padrão? Claro. Um imóvel bem pensado, que ele tem um design arquitetônico arrojado, que ele tem uma assinatura, que o design de interior seja bem pensado, que o paisagismo ele esteja também agregado àquele imóvel, as sensações. Então isso, um imóvel de 200, de 300 metros quadrados, ele pode sim ser um imóvel de alto padrão. Não necessariamente precisa ser casas mega luxuosas. Pelo contrário, no meu ponto de vista hoje, o menos é mais. Não sei se vocês concordam comigo, mas aquela casa que você consegue ver uma simetria, um alinhamento dos revestimentos, dos materiais empregados, dá aquela paz, né? Do que você chegar no imóvel, você vê aquele piso rajado, aquela pedra na parede, uma iluminação branca, um perfil LED, tudo junto, porque parece que o cliente, ele sempre desejou aquilo de maneiras separadas e agora ele quer colocar tudo na casa dele. E o mais engraçado é que ele falou 300 metros quadrados como se fosse pequeno, tu percebeu? Realmente, é verdade. Não, é porque... 300 metros quadrados, né? Como se fosse, eu estava pensando em imóvel de 60, 70, né? Não, mas também pode. Pode ser, 60, né? É tudo que eu falei. Localização, tecnologia, design, paisagismo, conceito. Tudo isso aí são elementos que vão ditar se aquele imóvel é ou não um imóvel de alto padrão. Legal. Se a gente for falar de residenciais, né, casas e em condomínio, que hoje talvez não, hoje é o teu foco principal de trabalho, a gente não pode deixar de falar de Eusébio, né, Eliu? Cara, hoje, como é que tu enxerga, qual talvez seja o principal motivo do Eusébio ser tão querido e ser tão procurado, se comparado aos últimos, talvez, 10 anos, né, de 10 anos para cá? Como é que tu enxerga esse movimento? O que é que tu acha que pode ter sido... Potencializado. O que é que pode ter potencializado isso? E não só passado, né? O que aconteceu de 10 anos para cá. Mas como é que tu imagina daqui para frente o Eusébio hoje, nessa potência que ela vem se formando, se transformando? Hoje vamos falar do pré, né? Primeiro, eu acho que o Eusébio, ele cada vez mais ganhou destaque a partir do momento que as pessoas notaram que o lar, ele é o santuário da vida das pessoas, é um momento de paz, é um momento de lazer também, de convívio com os filhos. Então eu acho que a visão do lar, ela mudou muito pós-pandemia. As pessoas acabaram olhando de uma forma diferente para a sua própria casa. E a pandemia, ele contribuiu muito para isso, porque as pessoas se viram enclausuradas em apartamentos, né, e buscaram mais qualidade de vida, e hoje o Eusébio proporciona isso, né? Para nós que temos filhos, que temos uma família grande, a gente sabe que nós saímos de casa às 8 da manhã, muitas vezes voltamos às 10, mas nossos filhos que ficam lá, Sim. Nossos filhos que vão viver naquele local, né? Então, essa questão de socialização, de conviver em espaços abertos, isso aí se tornou cada vez mais presente. Na verdade, não é à toa que os empreendimentos verticais, se você olhar para o Meireles hoje, todos os lançamentos, eles possuem fachada ativa, né? Eles possuem gentileza urbana, e que hoje, cada vez mais as pessoas estão olhando para isso, e os profissionais também, como construtoras, como os profissionais da arquitetura também estão trazendo isso para os novos empreendimentos. E ver o futuro do Eusébio, né, isso já está acontecendo. O crescimento, como eu falei, é exponencial de lá. Nós temos diversos lançamentos que são sucesso de vendas. Sim. Isso aí vocês sabem mais do que eu, que tem empreendimentos, loteamentos que as vendas encerram em um dia. Que são filas né? Em horas. Filas de madrugada. Filas de madrugada para você conseguir comprar um lote. Já pensou nisso, gente? E foi pós-pandemia, né? Você passar, às vezes, 12 horas à madrugada para você ter a possibilidade de pegar uma senha para escolher o seu lote. Total. Quando que nós iríamos pensar em ver isso? Então, o mercado do Eusébio, no meu ponto de vista, ele só está começando. Ele Legal. tem um potencial enorme. E só um ponto, antes de tu fazer a próxima pergunta. A gente percebeu muito, a gente viveu isso na pele, na imobiliária, na Elio Imóveis. Cara, na época da pandemia, o que a gente fechou de clientes
de vendas de apartamentos, de clientes que queriam sair do apartamento e ir para uma casa urgente. Por quê? Porque na pandemia você não podia, por mais que você tivesse área de lazer, você não podia utilizar, porque a área de lazer ela estava interditada. Sim. Então o cara queria, a necessidade ela começou a vir do quê? O cara quer ter, precisa na verdade ter a própria área de lazer individualizada, né? Então assim, a gente fez muita transação, muita negociação de clientes desesperados em apartamento para ficar doido da cabeça e precisavam ir para uma casa justamente para ter sua própria área de lazer, né? Mas assim, o que eu também vejo sobre isso é que esse era um processo que já estava acontecendo. O que eu acho que a pandemia fez foi acelerar. Potencializou, né? Foi 15 anos, 20 anos em 2, 3. Foi. Verdade. As pessoas, com o crescimento da cidade, de um modo geral, a cidade de Fortaleza está crescendo bastante, né? As regiões nobres estão se desenvolvendo, o valor do metro quadrado está aumentando. Isso gera nas famílias que querem um pouco mais de espaço a necessidade de buscar novas regiões. Então, o Eusébio está num eixo de super crescimento que é o Washington Soares. Então, eu ando no Eusébio há uns 12 anos pelo menos. Ela já vinha crescendo, mas a pandemia acelerou demais. Potencializou. E o que é bacana ali o que tu tá falando, porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas buscavam qualidade de vida, os casais jovens que já viviam em um apartamento de 90, 100 metros quadrados, que teve aquela supervalorização do imóvel dentro da região do Meireles, Aldeota, Cocó, eles usaram esse imóvel como moeda de troca em casas com o dobro da área, né? Então isso foi uma movimentação de mercado que abriu os olhos de quem já estava com essa ideia de ter mais espaço. Opa, peraí, é melhor eu morar num apartamento de 100 metros com os meus 3 filhos, ou é melhor eu morar numa casa de 250 metros no Eusébio, onde eu vou ter minha própria piscina, meu jardim, minha área de lazer, vou ter minha individualidade e minha privacidade em uma casa de 2 pavimentos. Então, tudo isso aí foi um reflexo que as pessoas também fizeram durante esse período. E, cara, vamos também considerar que o Eusébio é muito perto. Sim. Eu lembro que há 12 anos atrás, quando a gente chegava ali nas tapioqueiras, o cliente dava um jogozinho de luz e já queria voltar. Ali era por a cabeça do cliente, ele era o limite da cidade. Mas o que mudou também muito foi a percepção de distância da pessoa. Hoje o Eusébio, eu que sou morador do Eusébio, sou suspeito a falar, cara, eu vou e volto pro Eusébio várias vezes ao dia. Mas é porque nós cearenses, eu sempre falo isso para os clientes, nós cearenses estamos mal acostumados com a comodidade de ter tudo muito próximo de casa, né? Então, como é que é em São Paulo, por exemplo? Exatamente. Você hoje aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né? Você tem uma farmácia ali a 1 quadra da sua casa, um supermercado, um posto de gasolina, então tá tudo ali muito próximo. Então, quando a gente acaba saindo um pouquinho desse comodismo, né, isso aí acaba se tornando distante demais, mas são 20, 30 minutos, dependendo do horário de fluxo aí de trânsito, então isso aí é muito perto, gente. Legal. Cara, falando de casas em condomínio aqui, cara, a gente tá falando de alto padrão, né? Quais são para ti os condomínios hoje, referências que a gente pode dizer que você atua, que a tua empresa atua, e que você talvez indique para um cliente que queira talvez sair de Fortaleza para morar no Eusébio? Cara, hoje, de sorte, eu falo muito da Cidade Alfa porque nós estamos replicando muito o que já existe em São Paulo. Então, não vai passar 5, 10 anos para aquilo ali dar um novo boom do que deu nesses últimos 4 anos. Cada vez mais você nota que tá difícil encontrar lojas disponíveis. Os valores estão aumentando numa velocidade também rápida. Eu aposto muito na Cidade Alfa, porque eu acredito que a área comercial lá está se desenvolvendo bem. Nós temos diversos projetos de edifícios comerciais, de panificadoras, restaurantes, tudo que vai acontecer nos próximos 4 anos ali na Cidade Alfa. A demanda hoje e a busca por lotes, por residências já pronta, lá é algo também muito grande. É um mercado que está em constante evolução. Se nós notássemos há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, não existiam casas acima de 3 milhões. E hoje você encontra casas de 6, 7 milhões em um lote
casas de 15, 17 milhões em 2, 3 lotes. Né? Então, é um mercado que ele está crescendo, está tendo a atenção de até pessoas de outros estados, de clientes nossos que vieram do norte, vieram do sudeste para morar no Eusébio. Você acredita nisso? Isso é fantástico. Então, assim, no meu ponto de vista, Cidade Alfa, hoje ela vai se desenvolver mais rápido, né, em relação a conceito e a padrão de casas. Nós temos o Azul, que é um condomínio fantástico. Hoje, disponibilidade de lotes lá é muito pequena. Eu acho lote que lá de 2 milhões. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. E hoje você não encontra. Você quer comprar e o de 2 milhões e meio você não consegue. E temos o BS Grand Park também, BS Grand Park Campo Alto, que está se desenvolvendo bem pela CE010, que eu acredito muito que o Eusébio ele vai realmente evoluir para aquele lado. Né? Temos excelentes condomínios também em Aquiraz, mas eu aposto muito em Cidade Alfa e os condomínios que estão sendo finalizados e construídos na CE010. Cara, e puxando um gancho de uma coisa que tu falou, tu acha que essas casas que tinha casa de 3 e agora tem casa de 5, foi a casa de 3 que valorizou? Ou as pessoas que estão fazendo casas agora, elas estão fazendo casas cada vez mais luxuosas e por isso ela está aumentando, ou os dois? Eu acho que um pouco de cada coisa. Primeiro, aqui no Brasil, nada fica... Tem a inflação enorme, então o preço sempre vem aumentando constantemente. Mas a gente nota que existiu uma preocupação do cliente em trazer algo diferente. Se você notar e for nos condomínios que foram entregues há 10 anos atrás e visitar as casas que foram construídas há 10 anos atrás, as casas não eram caixotes. Era uma caixa embaixo, outra caixa em cima, sem um apelo de design, sem um paisagismo bem elaborado, uma área de lazer mal pensada. E hoje não, cada vez mais as pessoas estão procurando um design mais sofisticado, né, uma casa que ela tem uma arquitetura mais atípica, comercial. E isso fez realmente o mercado evoluir. Né, fez amadurecer cada vez mais essa ideia dos clientes trazerem algo diferente, trazer algo de valor e investir na residência, né, não só em design, mas nos materiais. E isso, obviamente, valorizou em si o imóvel. Então, eu acho que passa também pelo cliente mais qualificado também, né? Também. Acho que quanto mais aumenta o ticket, mais o cliente viaja, mais o cliente conhece, mais ele tem referência, né? Sim. Exatamente. Não, é engraçado. Eu há 5 anos, a gente estava vendendo, por exemplo, 5, 6 anos, a gente estava vendendo uma casa plana lá no Eusébio de 600 mil, né? Hoje... É o dobro, pelo menos. Exatamente, pelo menos. E outra coisa também que é interessante falando de arquitetura, é que quando você passa na frente de uma casa dessa que você vendeu há 5, 6 anos, você fica, caramba, na época quando você vendeu, você olhava e dizia, cara, que casa sensacional. Hoje, se comparado às casas que você, por exemplo, vem fazendo, você faz um comparativo que realmente o tempo ele faz com que as coisas elas mudem muito, né? O cliente ele vai pegando referência, mas a gente também, né? A gente também, exatamente. E é bacana isso, pessoal, porque o cliente, ele é o cliente que tem bom gosto e que ele está disposto a investir no imóvel, ele eleva a régua do mercado. Sim, isso é fato. Né? Então, para quem está construindo casa para vender e está dentro de um condomínio que naturalmente já tem um padrão de casas mais elevado, ele não vai fazer uma casa mediana. Então eu digo muito isso, o que dita o padrão do condomínio não é só o valor do lote, mas o padrão das casas que estão sendo construídas lá também. Perfeito. Com certeza. Bom ponto. Mas tu diria que esses clientes que estão construindo cada vez casas mais luxuosas, também existe ainda espaço para clientes que querem fazer casas mais simples? Tu acha que dentro de um mesmo empreendimento há espaço para você ter vários subnichos? Existe o cara que faz uma casa mais simples, existe o cara que faz uma casa duplex, tem o cara que investe. Essa turma consegue conviver ali dentro do mesmo empreendimento? Consegue. Casas mais simples, em que sentido, Eliu? Vamos pensar aqui... Eu não estou falando de casas simples assim, que Barato, vá, né? Enfim, que o cara vá derrubar o padrão do empreendimento, sim. né? Mas, por exemplo, casas térreas.
Hoje nós temos uma gama de clientes que nos procuraram para desenvolver projetos de casas planas para venda. Casas de 200, 220 metros quadrados, com um design arquitetônico, com um bom material empregado, mas casas mais simples nesse aspecto de metragem. Sim. Né? Isso é bacana, essa visão, porque é um construtor que ele quer atender todos os públicos. Né? Ele quer ter o produto para vender para o recém-casado que está com a família em ascensão, está crescendo, está tendo mais filhos e quer uma casa ali de 2 pavimentos. Ele quer aquele casal que já está desacelerando, que já não tem mais filhos em casa, que precisa de menos espaço, não quer tanta manutenção, então a casa plana atende bem. E as mega casas luxuosas, que são para famílias grandes, para quem realmente gosta de espaço, coleção de carro. Então, o empreendimento ele é muito democrático nesse aspecto. Perfeito. Ei, só uma pergunta para ti, Eliu. Tu que mora lá na Cidade Alfa, conta um pouquinho como é que é a experiência de morar lá, porque eu acho que isso é importante, né? A gente tá falando aqui de casas em condomínio e tu é morador, consumidor do Eusébio. Cara, eu morava num apartamento de 69 metros quadrados. Então, tu imagina como é que foi, assim, a mudança de vida quando eu fui para uma casa, né? Total. Lá em casa tinha um guarda-roupa com 4 portas, eu tinha uma e 2 gavetas. A Bárbara tinha Não é todo diferente o de muita resto. casa não, né? E ao longo do tempo, a terceira gaveta que eu tinha eu perdi, aí foi que eu fiquei com 2, porque eu tinha 3 no começo. Então, quando você sai da realidade de uma cidade, onde você está num apartamento, que eu não acho nem melhor nem pior, é só diferente, e você vai para uma realidade de uma casa, que além de todo o espaço, você tem possibilidade de andar na rua, seu filho tem possibilidade de andar de bicicleta, ter contato com a natureza, cara, isso aí é fantástico. Vida. Eu sou suspeito, eu gosto demais. Eu não me vejo saindo do Eusébio para voltar para Fortaleza, exceto se eu comprasse um apartamento muito grande, para que eu tenha a sensação de estar numa Se casa, acostumou já, né? mas num prédio, né? O cara se acostuma, né? E o engraçado é que você tá falando isso, eu tô lembrando de algo que a gente estava conversando anteriormente. De todos os clientes que fizeram essa transição de apartamento para o Eusébio, nenhum quer voltar para o apartamento. Você acredita? Pô, isso é muito legal. É porque, assim, foi um período de transição, né? Que muitas pessoas pensaram, não, isso aqui vai durar 3, 4 anos, a pessoa não vai aguentar, vai voltar para Fortaleza, onde tudo é mais próximo, tudo é mais cômodo. E não, pelo contrário. Cada vez mais as pessoas foram para o Eusébio. Sabe o que é que eu acho, cara? Que não existe melhor ou pior. Eu penso muito que há fase de vida. Eu acho que tem uma fase da vida, que é a minha fase agora, que eu tenho meu filho de 2 anos, a gente vai ter uma nova neném. Eu acho que nessa fase que eu tô, morar em casa faz muito sentido. Para a E tu infância gosta de receber muita gente, né? para a infância da Churrasco, criança. É. Não tem, eu ainda cheguei a crescer e jogava bola na rua e tudo. Hoje não existe É mais uma isso. coisa que hoje não é mais possível, né? Então eu acho que na minha fase de vida faz muito sentido. Mas de repente, um pouco mais na frente, quando o Eliuzinho tiver já na faculdade e tudo, quiser ir ali pra uma festinha, alguma coisa, talvez faça sentido voltar pra Fortaleza. Sim. E aí pode ser que lá na frente de novo, quando você tiver neto e tudo, aposentado, e aí faz sentido você voltar pro Eusébio de novo. Então eu acho que é muito sobre também fase da vida, né? É fase de vida também, mas eu acho que é muito o mercado. Porque nós estamos pensando no cenário de hoje. Mas daqui a 5 anos o Eusébio vai ser completamente outro Eusébio. Vocês Sim. concordam comigo? Com certeza. O que é que Volta tu para acha? aquela outra pergunta que a É. gente fez, né? Daqui 5 anos vai ter outra estrutura. O tanto de investimento que a gente sabe que tá vindo aí. O que é que tu acha que falta no Eusébio ainda? Porque o Eusébio já tem muita coisa, assim, falando de serviço, né? Mas o que é que tu acha que ainda falta? Olha, eu acho que o Eusébio é carente de serviço de saúde. Hoje em dia, se Sim. você teu filho, por exemplo, você tem que levar em Fortaleza para ir numa clínica especializada, né, algum hospital, algo do tipo. Eu acho que praticamente isso. Shopping já temos, a área comercial se desenvolveu demais, supermercados, todas as marcas, né, as redes de supermercados que tem em Fortaleza tem no Eusébio, então... Eu pontuaria mais uma coisa só, que é a questão da 040 ali, na altura do shopping, que também é uma coisa que, dependendo do horário de pico,
Hoje já tem engarrafamento do Eusébio, viu? Já tem engarrafamento do Eusébio. Eu acho que são esses dois pontos aí. A da saúde a gente já tinha batido um papo que de fato falta, mas com o tempo, né, você vai desenvolvendo a cidade de acordo com a demanda. Então, como essa demanda ela tá mais latente hoje, essa questão das vias, eu acho que eles já devem estar pensando em formas de trazer uma melhoria, né? Isso é algo que tem que ser pensado agora. Sim, com certeza. Né? Nesses fluxos, em acessos, em facilitar a chegada, porque ali a CE, ela é o destino para todas as praias do litoral leste, né? E as praias mais movimentadas. Nós temos Fortim, nós temos ali Canoa Quebrada, né? Zeberibe, enfim. Bora falar de casa, vamos parar um pouco de falar do Eusébio. A gente vai ter problemas no episódio de Fortaleza, viu? É verdade. Cara, vamos falar de casa. Eu tenho bastante curiosidade sobre como é que é o cliente, assim, na hora de projetar as coisas que ele pede. Eu vejo que no nosso mercado uma coisa que é prioridade 01 para muitos clientes é fachada. Cara, fachada é de fato a coisa mais importante, é o que os clientes mais focam. Tu acha que qual é a proporção de importância da fachada, por exemplo, de uma casa ser esteticamente agradável, com a distribuição interna dos ambientes, a casa realmente atender, ter os espaços bem dimensionados? É possível fazer as duas coisas? Porque a gente vê muita casa que não, né? Os dois têm que andar juntos. Não adianta você ter uma fachada super arrojada, um design arquitetônico arrojado, se a distribuição dos ambientes não atender a maior parte das famílias, ela não for uma distribuição coerente, espaços bem pensados. Isso é primordial. Não adianta você sair de um apartamento e você ir para uma casa que tem o mesmo tamanho de ambiente de um apartamento. Perfeito. Né? Então, assim, eu sempre falo isso, a fachada ela deve encantar, na verdade, no primeiro impacto, né? Ela deve impressionar, na verdade, no primeiro impacto. E ao entrar na casa, ela deve encantar e aconchegar. Então, é muito isso tem que estar muito unido na arquitetura, né? A fachada como elemento principal, mas a planta como um elemento do dia a dia. Legal. Só um ponto. O que é que tu enxerga? Eu sei que tu já especificou uma coisa que é a questão dos ambientes, né? Às vezes o cara pega uma suíte que é uma suíte de um apartamento de 130 metros e coloca o mesmo tamanho da suíte numa casa de 300 metros, 250 metros. Mas fora esse erro, quais são os outros erros que tu costuma enxergar por aí, em projetos que não são seus, logicamente, né? Que tu costuma enxergar por aí, que tu acha que vale a pena a gente compartilhar aqui com a galera? Olha. Aí só complementando a pergunta, porque assim, o arquiteto, o cliente que vem do apartamento, ele não é obrigado a saber... Na maioria das vezes não sabe, né? Que Normal. existe um dimensionamento diferente para cada coisa. Eu acho que é aí que entra o cara escolher o arquiteto certo também, né? A consultoria, né? Claro, isso é de extrema importância, né? A gente ter ambientes que tenham ambientes confortáveis, que tenham uma metragem que agregue um bom closet, um bom banheiro, suite master, que ela seja um espaço mais dinâmico ali, que caiba pelo menos uma cama king para o casal, já que a casa ela reflete essa amplitude. Detalhes que os clientes pedem muito hoje: closet master amplo e 2 banheiros. 2 banheiros. 2 banheiros aí é o item principal que prolonga muito casamento, né? É fundamental. Mas são pequenos pontos que a gente nota que isso faz o diferencial numa casa. Vãos amplos, pé direito alto, que na maioria dos casos do apartamento ele existe aquela limitação pelo gabarito, pelo número de unidades. Na casa isso acaba sendo um pouco mais flexível, a gente tem essa percepção de espaço com o pé direito, bastante esquadria para a gente poder ter essa conexão com a área externa. O cliente que vai para casa, ele busca isso, né? Ele busca essa conexão com a área de lazer, entre diversos outros itens aí que a gente dita como importante para isso. Cara, tem cliente, existe cliente que às vezes chega com uma ideia que não faz o menor sentido e ele insiste em projetar algo
que tu considera que não é a melhor coisa. E aí, como é que é a tua postura? Assim, existe esse tipo de cliente? Isso acontece? E se acontece, como é que tu lida com um cliente como esse? A gente tenta, de uma forma, orientar, obviamente, né? Eu sempre falo, ali é o sonho da família, então Sim. eu tenho que traduzir aquelas necessidades, aquele desejo e materializar no projeto, mas a gente tenta, de alguma forma, orientar e conduzir para que ele faça um produto que seja comercial. Eu sempre falo que o menos é mais. Não Boa. adianta encher a casa, porque aquilo ali vai tornar aquele imóvel temporal, que é aquele que você falou no início. Eu sei a casa que foi elaborada em 2010, a que foi em 2014. Então a gente sempre trabalha numa arquitetura que ela transcenda o tempo. Que você olhe para aquela fachada, que você entre naquela residência, você não saiba que ano ela foi feita. Até pro cara Que vender daqui- depois, né? Exatamente, que daqui a 20 anos ela ainda vai ser uma residência atual. Bora falar de venda. Vamos, eu ia falar de tecnologia também. Vamos falar venda e tecnologia, vamos emendar, Vamos. porque eu acho Bora. que tá tudo conectado. Cara, como todo mercado que está crescendo, esse é um mercado que atrai muitos investidores. Tem um cara como eu, que fez a casa para morar, que não deixa de ser um investimento, mas que a ideia não foi realmente efetivamente vender, mas tem aquele cara que quer comprar um terreno, que quer contratar um arquiteto, quer contratar uma consultora e quer vender a casa lá na frente. E aí, já te dando aqui uma experiência pessoal minha, como corretor, porque a gente visita os imóveis na ponta, a gente vê que esse processo, muitas vezes ele não foi bom, porque a gente vê casas que simplesmente não vendem por erro de projeto. A maioria das coisas que fazem as casas não serem vendidas está relacionado, muitas vezes, ao projeto lá atrás, e são coisas super difíceis de resolver. Corrigir, né? Como é que tu vê esse tipo de investimento? Tu acha que é uma coisa bacana? E como é que é a tua atuação junto a esses clientes? É igual ao cliente que está fazendo para morar? O que é que muda? Na verdade, eu falo muito para o cliente que é investidor, ele não pode pessoalizar aquele imóvel. Ele não pode inserir o gosto dele naquele negócio, porque ali é um business. Então, a gente tem que trazer o que é 90% comercial, 100% comercial. Perfeito. Então, isso é um ponto principal, né, do negócio. Outro detalhe, a escolha do terreno que começa com vocês é um dos pontos principais para a gente conseguir desenhar um bom produto. Né? A gente sabe que hoje a localização do lote, a orientação do sol, ventilação, tudo isso aí importa para a gente ter um produto que ele tenha diferencial, não só projeto. Né? Então, todas essas características elas têm que estar alinhadas. Topografia do terreno, orientação solar, localização, vista, né? Então, vizinhos, tudo isso são fatores pré-projeto que nós estudamos para poder, a partir daí, elaborar o projeto arquitetônico. E, obviamente, depois disso, trazer uma casa atemporal. Elementos, revestimentos que sejam de fácil manutenção, como eu falei, que sejam atemporais, e são os pontos principais. Cara, recentemente tu tá fazendo mais casa em lotes nascentes ou poentes? Eita, essa daí é um ponto polêmico. Polêmico. Tu vai acabar com a vida do do lote lote nascente, né? nascente. É o que tu tá mais fazendo. E aí eu vou emendar outra pergunta aqui pra gente quebrar justamente essa paradigma. objeção, esse paradigma, exatamente. Hoje é muito meio a meio, né? Existe ainda a cultura que o cliente busca o lote point, porque o lote point ele é, obviamente, a melhor opção. É a melhor opção porque a partir do norte e nordeste, nós temos um fator clima que não pode ser desconsiderado. Uhum. E os lotes, eles existem a limitação do regulamento, onde a gente acaba fazendo uma casa em um lote, a área de lazer vai ficar naturalmente no fundo. E os lotes que são com a frente voltadas para o poente, onde vão pegar o sol mais quente, né, do dia, eles acabam se tornando um pouco mais valorizados, porque a área de lazer acaba ficando um pouco na sombra, fica um ambiente mais agradável. Né? Então, é só esse ponto aí que existe diferença entre um lote e outro. Mas eu sempre digo, é projeto. Em todos os dois nós conseguimos trazer um bom produto. Não adianta comprar um bom terreno e fazer um projeto ruim, como também é melhor, na verdade, comprar... É melhor comprar um terreno ruim e fazer um bom projeto, porque ainda salva, né? Exatamente. Total. O que eu vejo na prática, cara, é que tem gente que às vezes compra um terreno pior, às vezes por causa de 20, 30 mil,
E a gente sabe que no preço de uma venda de uma casa, de 4, 5 milhões, 30 mil é insignificante, né? E Elio, Exatamente. é engraçado tu falou isso aí, e é exatamente o exemplo que eu levo para os clientes. Eu digo, ó, quando você for escolher um lote, não analise valor, né? Se for uma diferença, óbvio, muito gritante, óbvio que aí você tem que negociar, mas 50, 70 mil, nós conseguimos tirar isso aí no próprio projeto. Eu consigo trazer soluções mais econômicas, de melhor custo-benefício, que aquilo ali vai transformar aquela casa naquele lote. Sabia que essa pergunta ia ser boa. Foi um tópico legal pra gente. Foi. pra gente E a bater tecnologia, cadê? papo. Tecnologia. Cara, vamos lá. A gente, inclusive, tá chegando perto do fim ali, já avisaram. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente ir pro fim. Tá. Tecnologia. Hoje, quem vê o teu Instagram, cara, vê que esteticamente é espetacular. Eu acho que isso aí é uma das coisas que pro arquiteto, na verdade ele é a tua vitrine, né? Então a primeira impressão que tu causa ali pro teu cliente. Como foi que você chegou, cara, a essa potência que é hoje o teu Instagram, as tuas redes sociais, e talvez até trazer uma dica para algum arquiteto que te segue aqui, que te acompanha, relacionado a posicionamento de marca, porque eu vejo hoje que muito se fala de founder-led growth, né? Que é a questão do cara criar a própria marca e carregar isso para onde ele vai. Eu queria entender de ti, cara, como é que tu chegou até o momento atual hoje, falando aí de internet especificamente. Cara, eu sempre me preocupei com, vamos dizer assim, a capa, né? Então, para você ter ideia, um exemplo que eu vou dar, gente, antes de uma apresentação de projeto, eu reviso a apresentação, eu procuro a melhor imagem, a que de fato vai impactar o cliente no primeiro momento, para ela ser a primeira imagem da apresentação. E eu levo isso para as redes sociais, né? Eu sempre gosto de mostrar essa proximidade com o cliente, o trabalho profissional que nós estamos fazendo, essa proximidade também com o cliente e principalmente o digital, ele valida muito o teu trabalho, né? Quando ele não vende, ele valida, né? Então, nós se preocupamos com esses dois pontos. O cliente que veio até nós através de uma indicação, como ele vai ter aquela primeira impressão, e o cliente que não nos conhece, que acessa a nossa página e ele nota aquela organização, aquela coerência nas postagens, no conteúdo que tem lá. Então, isso para a gente que traz e que leva o profissionalismo até quem está nos vendo, que pode ser de outro estado, até do outro extremo do Brasil, a ter confiança no nosso trabalho e fechar um projeto conosco. Cara, e qual é a proporção dentro do teu escritório, eu ia falar imobiliário, do teu escritório de clientes que vêm de indicação e clientes que vêm de rede social de um modo geral? Hoje em dia, Liu, é muito meio a meio. Hoje a gente nota que vem muito cliente da rede social, mas clientes que já conhecem o nosso trabalho, que já passaram na frente de alguma obra, que já tiveram amigos que passaram por uma experiência conosco. Então, isso é bacana porque a rede de indicação, ela cada vez se torna maior. Sim. E ele é um cliente mais validado. Quando ele chega até nós, né, ele já vai ter uma certa afinidade, ele já vai entender um pouco como é que é a sistemática do nosso trabalho e vai entender o valor daquilo, né, o valor percebido. Cara, e assim, o cara da indicação, antes de ele falar contigo, ele com certeza deve pesquisar teu Instagram pra dar aquela validada e ele olha, caramba, esse cara mesmo, vou falar com ele, né? Então, querendo não dar uma validada. E como é que é o cara de fora? Porque a gente tá falando aqui de indicação, eu imagino que seja uma coisa mais regional. Mas tu falou de 700 projetos, a gente sabe que tem Fortaleza e Eusébio, a gente sabe que tem Ceará, cidades do interior, a gente sabe que tem Brasil, mas a gente sabe que também que tem mundo. São 8 países que tu já fez projeto. Como é que é esse trato com esse cliente de fora? Cara, o Instagram, ele dá uma visibilidade, uma proporção imaginável, né? Então, alguns posts eles viralizam que isso aí acaba atraindo outros clientes que já gostam dessa linha arquitetônica e nos contratam para ficar à frente dos projetos. Aí é o nosso desafio, entender a legislação de outro país, entender a cultura para poder trazer realmente um projeto associado ao que ele precisa, né? Mas é interessante a visibilidade que o digital ele dá,
né? Eu sempre digo isso, o arquiteto que ao longo desses anos ele não se adaptou ao digital, ele ficou um pouco para trás, né? E a gente traz essas ferramentas como ferramentas aliadas, não significa que eu vou vender só por ali, né? O ser humano, ele quer isso, ó. Ele quer olho no olho, né? E isso nunca vai sair da moda. Existe a cultura que diz que vai tomar o nosso trabalho, e não. Na verdade, isso aqui sempre, essas relações sempre vão ser os principais. Perfeito, tu terminou a última fala do jeito Levantou que eu queria. para ele cortar, vai. Cara, como é que a IA hoje, ela tá transformando a tua forma de trabalhar? Eu tenho certeza que tu utiliza a inteligência artificial. Sim. Como é que tu utiliza hoje na tua operação? Ela acelera os processos do meu negócio, mas ela não substitui o senso criativo, ela não substitui a maneira de pensar, as decisões, mas em relação à otimização e tempo produtivo das nossas apresentações, hoje caiu para 1/3, né? Então eu tive uma velocidade muito alta nessa produtividade, né, da parte de apresentação, não na parte de produção criativa. Organização e processos internos, isso também facilitou e otimizou demais o nosso negócio. Então trouxe muitos benefícios, né, mas que não eliminam a forma de pensar do arquiteto, de entender a emoção do cliente que está ali do outro lado da mesa, de entender os anseios, de pensar de uma maneira mais emotiva em todo o negócio, sabe? Legal. Não, bom ponto. Cara, e para finalizar eu tenho mais uma pergunta. Essa Bora. era a tua última? A gente separou várias e agora que tá ficando massa, que a gente tá mais solto, né? Aqui no começo do Porque podcast. por mim a gente Mas a gente tem passava que um bocado de encerrar. tempo, mas É. tem que ter a duração. A gente promete que tu volta O aqui teu mais episódio algumas 2, vezes no episódio 2. 2.0. Esse foi o piloto, mas tu ainda vai voltar. Você não Inclusive, vai a galera escapar, tem não. o pessoal tem que se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para acompanhar esses próximos episódios que em breve a gente traz o Fernando de novo. Estaremos Vamos aqui toda semana, Toda semana, nesse mesmo bate-horário, bate horário. nesse mesmo bate-canal, para falar de muita coisa bacana. E para fechar, eu quero te perguntar como é que tu enxerga. Tu já falou um pouco pro Desord sobre o mercado do Eusébio em 10 anos, mas eu queria também que tu falasse e fizesse um gancho com o mercado de Fortaleza horizontal. A gente sabe que o Eusébio ele se desenvolveu também muito rápido e se desenvolveu muito porque existe uma carência de casas de alto padrão em Fortaleza. Por que é que a gente não tem casas no mesmo padrão em Fortaleza? E o que é que vem de diferente aí para os próximos anos? Tá chegando aí um mercado de super casas? Com certeza. Nós estamos só no início. As super casas, elas já são uma tendência do mercado. E nós estamos notando que cada vez mais que esse mercado está se desenvolvendo no Eusébio, os grandes construtores estão também querendo atrair esse mercado aqui para a capital, né? E nós temos aí novos produtos sendo lançados em breve, se Deus quiser, né? É o que... Se Deus quiser. E já é real. Nós temos o bairro Dunas, né? Que tem grandes mansões desenvolvidas lá, mas... Que voltou a crescer. Voltou a crescer bem, mas que não entregam a sensação de segurança que o Eusébio entrega. Então, a partir do momento que esses novos loteamentos forem lançados na capital, que realmente esse mercado ele expandir cada vez mais, nós sabemos que isso é um detalhe de legislação, né, de plano diretor que está sendo modificado para que isso se torne viável, e esse mercado vai também ter esse boom aqui em Fortaleza. É isso? É isso. Faça a sua... Agora a pergunta final, né? Faz aí, que eu não sei qual é não. Essa foi tu que montou. Legal, essa é boa. Vamos ver se eu vou te pegar desprevenido ou não. Eita. Fernandinho, olhando para tudo que você já projetou, que tipo de casa, que tipo de projeto ainda falta você fazer? Olha, falando de casa,
De casa, eu acho que aquele cliente que nos dá liberdade para tudo. Criativa, financeira, de geolocalização. Aqui, daqui eu quero, isso aqui é o que eu sonho. E vai que... vai que tá na tua mão. Eu acho que muito isso, né? Os clientes hoje em dia, eles já têm uma referência. Muitas vezes o acesso aí prejudica o nosso trabalho do que facilita, né? O acesso a muita informação. E às vezes o cliente quer colocar tudo na casa ao mesmo tempo. Quer dizer que desses 700 projetos nunca teve um cidadão para te dar um cheque em branco e tu fazer o projeto e ele executar tal qual tu fez? Agora estamos com alguns projetos em andamento nesse aspecto. E vai sair muita coisa boa por aí, viu? Surpresa ainda, mas... A gente tá sabendo. Tá sabendo? É isso. É isso, cara. Fernandinho, muito obrigado por você ter sido aqui o nosso convidado 01. A gente queria trazer essa perspectiva sobre o mercado Eusébio. A gente também vai falar aqui com vocês sobre o mercado de Fortaleza, o mercado vertical, o mercado horizontal aqui em Fortaleza também. A nossa ideia aqui com o Tempo Imobiliário, na Tempo FM, é abordar o mercado imobiliário de um modo geral e falar de tudo que for possível. A gente está tendo, inclusive, dificuldade de colocar em ordem aqui o tanto de gente que a gente quer trazer. Verdade. Com certeza. Cara, deixa aí pra gente, todas as redes sociais, como é que um cliente, uma pessoa que quer construir uma casa, te acha aí nas redes sociais. De repente, a pessoa que está assistindo a gente aqui agora pode ser a pessoa que vai fazer a casa do cheque em branco. Primeiro vai comprar o terreno com a gente. Com a gente. E aí a gente vai até os terrenos, né? E eu não tem como ser em um terreno só uma casa dessa, né? Claro. E eu tô preparado para isso, Olha viu? aí. Tô preparado. Primeiro, gente, fico extremamente lisonjeado por ter participado, ter sido o primeiro aqui. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns. E para quem quer nos encontrar, basta acessar o nosso Instagram, fernandocosta.arq, as redes sociais, clica lá no link, vai pro atendimento aí com o nosso comercial, vamos marcar uma reunião, entender como é que é a necessidade da família, seja uma casa para moradia, seja uma casa para comercialização. Nós estamos aí preparados para atender da melhor forma possível. E se você também quer achar a gente nas redes sociais, Importante. achou que o papo foi bom, tá precisando comprar, vender, alugar, fazer qualquer coisa nesse sentido, fala comigo, fala com o Desord lá no Instagram. O meu arroba é o meu nome é complicado, né? Vou ter que soletrar. L-U Lira, E-L-I-H-U Lira. Lá você vai encontrar as outras redes sociais da Wise, da Me Mudei e da Elio Imóveis. E o teu nome também não é estranho. O meu é mais fácil. É Desord Lopes. D-E-S-O-R-D-E Lopes, que é o nosso Instagram, meu Instagram. E lá você também vai encontrar Elio Imóveis, Me Mudei e a Wise Imob. É isso, né? Foi sensacional esse primeiro episódio. Tô feliz pra caramba. Tamo junto em mais uma empreitada. Bora-se embora. Vamos que vamos. Valeu. Turma, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tempo Imobiliário. Oferecimento LU Imóveis. Excelência em imóveis de alto padrão no Ceará.